Olá, no vídeo de hoje nós vamos finalmente aplicar um problema para a equação de Schrödinger. Vamos estudar a partícula livre, que é basicamente a gente colocar uma partícula qualquer em um espaço infinito, ok? Sem nenhuma. É, é importante notar que a partícula livre é um caso que não existe na vida real, ok? É um caso ideal para estudo só. Então, por que a gente estuda a partícula livre? Porque quando a gente estuda o caso mais básico, fica muito mais fácil os casos que a gente vai estudar mais pra frente. Que é o poço infinito, poço finito, futuramente o átomo de Schrödinger, o átomo do hidrogênio e assim por diante. Então vamos primeiro estudar a partícula livre. Mas o que é uma partícula livre? É uma partícula que está sem nenhuma ação de forças nela, ok? Ou seja, sua força resultante é igual a zero. Ok? Essa partícula está sem nenhuma força. Se a gente pensar que uma força, a gente pode escrever a força, se ela for conservativa, né, como menos o gradiente de uma energia potencial, ok? Energia potencial e o gradiente nada mais é que uma derivada, certo? É uma derivada espacial. Se isso aqui é zero, qual o caso que a derivada é zero? É quando o que a gente está derivando é uma constante, certo? Então a gente pensa que a energia potencial é constante. Então a partícula livre é aquela que está no espaço cuja energia potencial é num espaço grande, cuja a energia potencial é constante nesse espaço, ok? Então a gente vai aplicar a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Que a gente já viu que a probabilidade de encontrar uma partícula independe do tempo. Aplicando aqui a equação de Schrödinger, mas para ficar mais fácil, a gente vai pensar só no eixo x. Dessa forma, a função que era em função de um raio em 3D virou só uma função em x e o Laplaciano vira simplesmente a derivada segunda em relação a x. Então substituo aqui e esse cara aqui e aqui, certo? Substituir, lembrando que a energia do sistema tem que ser sempre constante, né? E a energia potencial é constante porque é uma partícula livre. E a energia total menos a energia potencial é a energia cinética, que também é constante, porque esse é constante e esse é constante. Então, eu substituo tudo isso aqui para energia cinética, que é constante, igual a zero. Passo para o outro lado, certo? Fica negativo. Daí eu resolvo, essa é uma IDO simples, que eu resolvo com métodos básicos, né? Pensando que a função de onda é uma autofunção, e o operador derivada, quando aplicado numa autofunção, é a mesma coisa que eu multiplicar minha autofunção por um alto valor. Então, derivando duas vezes, eu vou ter meu alto valor ao quadrado. Daí eu comparo esse cara aqui com esse cara aqui. Eu percebo que lambda, o meu alto valor, é mais ou menos j, porque j, porque aqui é negativo, né? Então, se eu vou igualar esse cara aqui, vamos fazer aqui certinho para não se perderem, né? Eu vou igualar esse cara aqui com esse cara aqui, né? Certo? Daí eu posso cortar minha função de onda e descubro o lambda. E o lambda eu tiro a raiz dos dois lados, né? E a raiz de menos 1, a raiz de menos 1 é a j, né? Ou i, dependendo de como tu te conheça, né? Enfim. Então, mais ou menos j, raiz de 2mk sobre h cortado ao quadrado. Logo, a solução da minha função de onda, ela vai ser uma superposição de duas funções de onda. Um com o alto valor positivo, certo? Um com alto valor positivo e um com o alto valor negativo, certo? Então vai ser duas autofunções, uma combinação linear de duas autofunções, né? Lembrando que um conjunto de autovalores
conjunto de autofunções com autovalores distintos dá sempre uma base, né? Então aqui é uma base para minha função, ok? Uma combinação linear, então uma superposição. Mas eu penso não matematicamente, né? Eu penso fisicamente. O que isso significa fisicamente? Que a minha função de onda é uma superposição de duas funções de onda. Igual acontece com qualquer onda, né? Existe superposição de onda. Ok? Então é a superposição dessa onda com essa onda. Ok? E lembrando que a solução completa no tempo, né? Eu tenho que lembrar do tempo. E a gente já viu que a solução do tempo basta multiplicar por n menos j ômega t, né? A gente viu isso aqui no vídeo de equação de Schrödinger independente do tempo, né? Essa aqui é a solução completa, então. Eu substituo esse cara aqui por esses dois termos. Então, beleza. Resolvemos a parte difícil do problema, já tá? Agora é a parte fácil, só. Então, vamos pensar no primeiro caso, que a constante 2 é zero. Ou seja, a única função que aparece é a função com o lambda positivo, né? O alto valor positivo. O alto valor positivo. Substituindo o lambda por k, vocês já vão ver por quê. Onde o lambda ou o k é raiz de 2mk. Ah, tá. Perceba que esse k é diferente desse k, tá? Eu estou fazendo essa distinção. Esse kzão maior aqui é a energia cinética, tá? Que é diferente desse k que eu estou escrevendo como se fosse um vetor, tá vendo? Mas não é um vetor, tá? Esse aqui é o lambda, que vai ser logo logo o nosso famoso número de onda. Vocês já vão ver porque ele é o número de onda. Ó, perceba que quando eu substituir aqui, ó, eu percebi que ele é exatamente aquela base que a gente viu nos últimos vídeos, que é a base de uma função de onda, né? Lembra lá nos últimos vídeos que uma função de onda poderia ser escrita como um somatório de constantes complexas vezes e na j kx, onde isso aqui é um número de onda, kix, né? E aqui é uma somatória i. Então é a ideia lá de Fourier, certo? De transformada em série de Fourier. Então, percebendo isso, essa semelhança, eu consigo visualizar que esse k aqui é um número de onda. O lambda é um número de onda, na verdade. Então eu igualo esses dois, certo? Eu percebi isso. Levo ao quadrado dos dois lados, aqui e aqui. Passo esse cara pra cá. Eu percebo que k vezes h cortado é o momento da partícula, né? A gente já viu isso várias vezes, que o momento é o número de onda vezes h cortado, certo? Então isso aqui dá tudo p quadrado igual a 2mk. Então a energia cinética é p quadrado sobre 2m, que é uma relação é uma relação clássica, lá da mecânica clássica, que continua valendo. Lembra que lá na mecânica clássica momento é mv, energia cinética é mv quadrado sobre 2, né? Então se eu levar esse aqui ao quadrado, m quadrado sobre v quadrado, dividido por 2m, corto esse com esse, e dá exatamente mv quadrado sobre 2, que dá energia cinética. Então, para partícula livre, essa relação clássica está valendo ainda, ok? Bacana, né? O que mais dá para fazer? A gente pode fazer o operador momento, aplicar o operador momento nele. Lembra que esse aqui é o operador momento, que a gente já até deduziu nos vídeos passados. Se eu aplicar o operador momento na minha função de onda, é a mesma coisa de eu multiplicar por menos jk cortado e derivar minha função de onda em relação a x. Quando eu derivo em relação a x, eu derrubo para fora exatamente o jk. Então, multiplicando jk, j com j dá menos 1, certo? Menos com menos dá mais, então fica assim esses j positivo. Dá h cortado vezes o número de onda. E eu percebo que tudo isso aqui é positivo, né? O que significa? Que o momento está associado a um valor positivo, um momento. O que é um momento positivo? Quer dizer que um momento positivo significa que a partícula, a onda, seja o que for, está se propagando na direção positiva de x, ok? Então a gente percebe isso, que essa onda está
que essa primeira onda, o primeiro caso, é uma partícula, uma onda se propagando na direção positiva de x, ok? A gente viu aqui com essa análise aqui, ok? Aonde? Aqui. Ah, e a gente pega aqui a nossa... Agora vamos fazer assim, vamos pegar a nossa equação, nossa função de onda. A gente percebe que kx menos ωt tem que ser constante para um determinado ponto, porque ondas propagam propaga uma certa informação, né? Então se eu ficar olhando exatamente num mesmo ponto toda hora, pegar um ponto da onda como um referencial, colocar um referencial em determinado ponto, certo? Colocar um referencial qualquer aqui nesse ponto, esse ponto aqui vai ter que ter sempre o mesmo valor, porque essa informação está sendo propagada no espaço e no tempo, né? Então ela vai se propagando no espaço e no tempo. Então eu percebo que esse kx menos ωt tem que ser constante nesse referencial aqui, nesse eixo aqui. Então eu falo que esse cara aqui é constante. Eu derivo os dois lados em relação ao tempo. Então o número de onda é constante. Derivar x em relação ao tempo é a velocidade da onda. Menos ômega que é constante. Derivo t em relação ao tempo, que é 1. E derivar a constante em relação ao tempo é 0, né? Eu isolo v aqui, e eu percebo que a velocidade da minha onda é ômega sobre o número de onda, que é a mesma definição clássica para onda, né? Então nada mudou. Obviamente isso aqui devia valer ainda, certo? Lembrando que a minha energia é ômega vezes h cortado, né? A gente já viu isso várias vezes também. Então substituo aqui, quer dizer, eu isolo o ômega aqui, então isolo o ômega. Eu percebo que é E sobre h cortado. Então eu substituo e eu substituo, aparece o h cortado vezes k, que é o momento. Então a velocidade da onda, o que ela é? Ela é a energia da partícula dividido pelo momento da partícula, ok? Essa aqui é a velocidade da onda. Bacana, né? Se a minha energia é a energia cinética mais energia potencial, e eu falar que a energia potencial é zero, sei lá, é zero, certo? Vamos supor que é zero. Então esse cara morre. Daí eu substituo aqui, né? Não vai ter esse termo. Substituo aqui, fica só K. E a gente lembra que a gente mostrou isso aqui, certo? K é igual a P quadrado sobre 2M. Então eu substituo aqui K por P quadrado sobre 2M. Corta P com P sobre a P sobre 2M. Ok? E P é H cortado do K sobre 2M. Então a gente mostra aqui que a velocidade da onda, certo? A velocidade da onda associada à partícula é H cortado vezes o número de onda sobre 2M. Ok? Essa aqui é a velocidade da onda. Bacana, né? H cortado, número de onda sobre 2M. Perceba que isso aqui difere da mecânica clássica, né? Porque isso aqui dá momento sobre 2M, né? Certo? E momento deveria ser mv, certo? Teoricamente, se eu dividir por 2m, dá v sobre 2, ok? Então, por isso que eu digo, tem que tomar cuidado quando você vai supor coisas da mecânica clássica na quântica também, tá? Você tem que sempre olhar aqui e ver se realmente dá. Ó, aqui não tá mais podendo fazer essas coisas. Tem que tomar cuidado, ok? Por isso que eu sempre tô falando, ó, isso aqui dá, esse aqui não tá batendo, entendeu? A gente tá analisando isso. Esse aqui é o objetivo dessas aulas, né? Por exemplo, você percebe que esse aqui valeu, né? Mas o outro não valeu. Ah, e a gente também, ó, viu que a velocidade deu positiva, né? O que comprova mais uma vez que essa é a partícula indo para o eixo positivo de x, certo? Tá bom, o que mais dá pra fazer? Vamos ver. Vamos tentar normalizar essa onda aqui, então, né? Porque é sempre importante normalizar a onda, porque quando eu varrer todo o domínio da função de onda, eu tenho que dar 1, porque eu tenho que encontrar a minha função de onda, certo? Com isso, vamos tentar normalizar a minha função de onda. Como é que eu normalizo? Multiplico com o conjugado, integro em todo o domínio é igual a 1, certo?
Qual que é isso aqui vai dar um módulo ao quadrado, certo? Um módulo ao quadrado. E o módulo ao quadrado é esse cara aqui ao quadrado, né? Então é o módulo de C1 ao quadrado. Então, coloca aqui. Dx igual a 1. E vai dar essa integralzinha aqui, ó. Essa aqui, eu faço o limite para poder integrar. De A tendendo a infinito de menos A até A. Certo? Para ficar igual a esse aqui. Mas ficar mais bonito. E eu resolvo essa integral. Fica vezes x de A até menos A igual a 1. Se eu fosse resolver isso aqui na prática, ok? Isso aqui daria vezes x aplicado em A menos A, dá 2A. Igual a 1. O que se implica que a minha constante 1 ao quadrado tem que ser 1 sobre 2A. Ok? E aqui eu percebo um pequeno problema, né? Que A tende a infinito, ok? Se A tende a infinito, a minha constante 1 vai tender a zero. O que significa a minha constante 1 tender a zero? Ó, até escrevi aqui. Se a minha constante 1 tender a zero, o que significa que a minha função de onda, que era constante 1, opa, E na J kx, se a constante 1 é zero, quer dizer que a minha função de onda é zero. O que significa? Que não existe onda naquela região do espaço. O que é a mesma coisa de dizer que não existe nenhuma partícula. Ou seja, não tem nada naquela região do espaço que você está analisando. Isso aqui é uma conclusão. Que se você tem uma partícula livre, na verdade não tem partícula livre ali. Ok? Ou que é impossível normalizar. E o que significa não posso normalizar? Que a situação de uma partícula livre não é algo real, algo físico. Uma partícula sempre terá que estar sendo limitada por algo. Entenderam? O que significa então? Vamos resumir. Que uma partícula livre ela não pode existir na vida real. Porque é impossível de normalizar. Se não é normalizável, quer dizer que ela não existe. Porque essa condição aqui nunca vai ser verdadeira. Essa condição de varrer todo o domínio e eu conseguir encontrar minha partícula, ok? Então não existe isso. É isso que a matemática está nos dizendo. Ou é impossível, ou não tem nenhuma partícula ali. Entenderam? A sacada? Bacana, né? Qualquer dúvida vai deixando nos comentários. E se a energia cinética for menor que zero? Você vai falar, nossa, que burro você, o que está pensando em energia cinética menor que zero? Tá, na mecânica clássica, a energia cinética nunca é menor que zero, né? Porque ela é proporcional a v quadrado vezes m, né? A massa nunca é negativa e v quadrado é sempre um número positivo. Mas lembre-se, a gente está analisando a mecânica quântica. Tudo é possível agora. É totalmente uma nova matemática, é uma nova ideia que a gente está analisando. Então vamos tentar analisar se a energia cinética for negativa. Ora, se a energia cinética for negativa, o nosso número de onda aqui, que é igual a 2m energia cinética sobre h cortado ao quadrado, se a energia cinética é negativa, quer dizer que todo esse termo aqui é negativo, certo? E vai cair um j para fora, né? Ok? Caindo um j para fora, na hora que eu for substituir aqui, certo? Na hora que eu for substituir aqui, vai ficar j vezes j, que é menos 1. Ó, ficou menos kx. Então, agora virou uma exponencial, certo? Se a energia cinética for negativa, a minha função de onda vira uma exponencial. E essa aqui é a cara da minha exponencial, certo? Perceba que ela diverge. Ela diverge quando x vai para menos infinito, né? Ela diverge. O que isso significa? Que é impossível normalizar. E se ela é impossível de normalizar, ela não pode existir. Ok? O que a gente conclui é que a energia cinética tem que ser sempre maior ou igual a zero. E como eu disse, parece óbvio, né? Porém, lembre-se que na quântica estamos redescobrindo tudo. Por isso que eu estou fazendo questão de falar isso. A energia cinética tem que ser maior ou igual a zero, ok? Mas a gente está redescobrindo. Poderia ser talvez que não, né? Pense nessas coisas. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas só parece. O que mais? Tá, a gente está tentando analisar normalizando, né? Mas em vez disso, vamos só analisar
a densidade e probabilidade. O que é densidade e probabilidade mesmo? Fizeram o dever de casa? É isso aqui, né? É o módulo ao quadrado. Simplesmente isso. Se eu tiro a densidade e probabilidade da minha função de onda, a gente já viu que é a própria constante, o módulo da constante 1 ao quadrado, né? Aqui, ó. Certo? A gente já viu isso. Então, eu percebo que a densidade e probabilidade é uma constante. Okay? É um número real e é uma constante, né? Ora, a densidade e probabilidade tem que ser sempre um número real, né? Porque a gente está tirando o módulo ao quadrado do número complexo, né? E o módulo do número complexo é sempre um número real, ok? Por isso que faz sentido analisar isso, tá? Foi o que a gente falou no último vídeo anterior desse, né? Então é uma constante. O que significa? Que em toda região do espaço, a densidade e probabilidade é a mesma. Logo, a probabilidade de ter qualquer posição é sempre a mesma. Que ela pode ter qualquer posição e essa probabilidade é igual para todos os pontos. Certo? Então a gente fala que ela pode estar em qualquer lugar do espaço. Ok? Então a gente não tem nenhuma certeza de onde ela esteja no espaço. Então a sua incerteza é infinita. Ok? E lembre lá do último vídeo do princípio da incerteza de Heisenberg, que a gente deduziu essa equaçãozinha, essa inequação, ok? Delta x, delta p, maior ou igual a cortada de 2. Isso aqui são as incertezas, né? Se a incerteza de x é infinita, quer dizer que a incerteza do momento tem que ser zero. Logo, o momento ele é muito bem definido. E foi o que a gente já viu, né? Que lá no domínio do momento, a gente viu isso no vídeo da incerteza, no domínio do momento, o momento ele é muito bem definido, certo? Lembra que ele era um delta de Dirac, certinho lá, né? Delta de Dirac aqui. Ok? Então ele é muito bem definido. Ok. Por que ele é muito bem definido? Por causa disso, né? Ou se você quiser pensar, é porque como o momento ele é número de onda vezes h cortado, e nós sabemos certinho quanto que é o nosso número de onda, né? Tanto que ele é exatamente conhecido, tanto que ele está na equação, né? Ele é tão conhecido que ele faz parte da equação. Se ele é 100% conhecido, quer dizer que a sua certeza é zero, né? Ok? Então perceba como tudo está se encaixando. Tudo que a gente falou nos últimos vídeos, nesse está tudo se conectando. Isso é legal, né? Tá. E a densidade de corrente de probabilidade? Lembra que a gente deduziu? Que é essa equaçãozinha aqui. Essa aqui é a densidade de corrente de probabilidade, que indica qual que é o fluxo da densidade de probabilidade no espaço, né? Esse cara aqui, qual que é o fluxo desse cara? Lembra que a gente deduziu esse cara a partir da equação da continuidade, né? Equação da continuidade e a equação de Schrödinger, né? A gente deduziu a partir das duas. Certo? Mas tudo bem. Então, lembrando que como a gente está trabalhando só em x, esse cara aqui vira uma derivada em x. E esse cara aqui também vira uma derivada em x. A nossa função de onda é esse cara aqui. Então seu conjugado tem que... Nossa, ficou feio isso aqui, né? Então seu conjugado tem que ser esse cara aqui. Esse aqui conjugado, N menos JKX, N mais J ômega T, né? Então, substituindo aqui, a derivada do conjugado em relação a x cai um menos JK para frente, né? E a derivada da função de onda não conjugada em relação a x cai um JK na frente, né? Eu percebo que menos JK e menos JK tem nos dois termos, né? Coloco em evidência. Os dois vêm para cá. J com J dá menos 1, com menos dá mais, então aqui fica mais 1. K vezes H cortado sobre 2M. Esse termo com esse termo dá o módulo ao quadrado. Esse termo com esse termo dá o módulo ao quadrado. Os dois são iguais, então somo, fica 2 vezes o módulo ao quadrado. O módulo ao quadrado, a gente já viu que é a constante 1 ao quadrado. E 2 com 2 quartos, fica esse termozinho aqui. Certo? Essa dedução aqui, rapidinha, essa última aqui, eu fiz com mais calma lá no último vídeo, né? Dá uma olhada lá.
Ok? E perceba que dá essa equação aqui, ó, certo? Onde todo esse cara aqui, ele é exatamente 2 vezes a velocidade da onda. Olha aqui, ó. Lembra que a velocidade da onda a gente viu lá em cima, que era tudo isso aqui, né? A velocidade da onda. Então isso aqui é tudo 2 vezes a velocidade da onda. E eu vou chamar esse termo aqui de velocidade de grupo. Ok, velocidade de grupo. O que ela significa? É a velocidade de fluxo da onda. Obviamente, né? Porque está associada à corrente de densidade de probabilidade, né? Então essa aqui é a velocidade aparente da partícula. Não é a velocidade da onda mais, é a velocidade da partícula em si, a velocidade média das partículas que fazem parte dessa onda. Ok? É a velocidade média do fluxo da onda. Do fluxo da densidade de probabilidade. Que é esse termo aqui, certo? Então é como que esse cara aqui está se propagando no espaço. Com que velocidade, né? Então é o dobro da velocidade da onda em si, ok? O que faz sentido, já que é o quadrado, né? Então é como se tivesse duplicado mais vezes, né? Mas enfim, não é o caso. E perceba, novamente, que todo esse cara é positivo, ok? O que indica mais uma vez que a nossa onda, a nossa partícula, ela está fluindo na direção do eixo positivo de x, né? Então mais uma vez a gente tem uma evidência que esse primeiro termo da nossa solução é a partícula se propagando na direção positiva de x. Ok? Então a gente terminou a primeira solução. Vamos analisar as outras próximas. As outras vão ser mais rápidas porque eu já fiz. Vai ser só um review rapidinho, porque a gente já analisou o primeiro caso e vai ficar mais fácil agora. Prometo. Então o segundo caso é quando a constante 1 é igual a 0. Só sobra o segundo termo, que é a constante 2. E menos jkx. Então, aquelas mesmas propriedades vão valer, não vou conseguir normalizar, porque não é uma situação possível, ok? E quando eu tirar o operador momento na minha função de onda, vai cair um menos jk. Então, caindo um menos jk aqui na frente, vai ficar j com j menos 1, né? Menos com menos dá mais, mais com menos 1 dá menos. Então continua sendo menos. Ok? E perceba que agora o momento está associado a um número negativo. O que significa? Que a partícula agora está se propagando na direção negativa de x. Na direção esquerda agora. Para a esquerda, né? Ok? Essa aqui está se propagando. Esse segundo termo representa a partícula se propagando no sentido oposto. Eu posso ter certeza disso calculando a densidade de corrente de probabilidade, né? Calculo aqui com o mesmo termo. Esse aqui é a equação de onda, esse aqui é o conjugado. Substituo, né? Fazendo a substituição, vamos fazer rapidinho aqui. Na derivada desse cara cai um jk aqui na frente. A derivada desse cara aqui cai um menos jk aqui na frente. Menos com menos dá mais. Eu percebo que os dois têm jk, então tiro em evidência. J com j dá menos. Esse com esse dá um módulo ao quadrado, esse com esse dá um módulo ao quadrado. 2 vezes o módulo ao quadrado, corta com 2. Dá exatamente isso aqui, ó. Deu um negativo agora. Vezes esse cara aqui é a densidade de probabilidade, né? Certo? Esse aqui era exatamente esse cara aqui, né? E esse cara aqui. Então, é a velocidade da partícula vezes a densidade de probabilidade. Igual a gente viu no vídeo passado. E perceba que agora esse cara aqui é negativo. Certo? O que significa? Novamente, que então realmente esse segundo termo representa a onda se propagando no eixo negativo de x, que é indo para a direção contrária. Vamos analisar o terceiro caso, que agora é realmente a combinação linear dos dois casos. Com tudo que a gente fez, a gente percebe que então que a onda
essa onda que a gente descobriu lá, resolvendo a equação de Schrödinger, é uma combinação linear da partícula se propagando para a esquerda com a partícula se propagando para a direita. Ok? É como se agora eu também não soubesse para qual direção ela está se propagando. Eu conheço o momento, certo? Mas eu não sei qual que é o módulo real do momento, entendeu? Se ele está indo para a esquerda ou para a direita. Ele pode estar tanto indo para a esquerda quanto para a direita. Eu não sei. Isso eu vou descobrir quando eu medir. Tá bom? Então, eu posso abrir esse E na JKX como cosseno de kx mais J seno de kx, né? E eu posso abrir esse E na menos JKX como a mesma coisa. Cosseno de kx menos J seno de kx. Junto a parte real com a parte imaginária dos dois. Fico com essa equaçãozinha aqui. Ok? Daí eu tiro o módulo ao quadrado para ter densidade e probabilidade. Então é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Ok? Então, e daí eu percebo que a densidade e probabilidade ela varia com x. Agora, quando eu tenho a combinação das duas, não é mais constante, não tem mais probabilidade igual de eu encontrar em todas as regiões do espaço. Agora varia de acordo com a posição que eu olho. Aqui eu tenho mais chance de encontrar, aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho o pico, né? Aqui eu tenho a menor chance, mas não é possível. Então, com a combinação das duas, a probabilidade de eu encontrar varia com o espaço, né? Se eu quiser mostrar aqui. E a densidade corrente de probabilidade? Ora, se é uma combinação das duas funções, o fluxo da minha densidade de probabilidade tem que ser a soma do fluxo indo para a direita com o fluxo indo para a esquerda. Ok? Então, se a gente viu que o fluxo indo para a direita, a densidade corrente de probabilidade indo para a direita era Vg vezes a densidade de probabilidade da primeira função de onda. E a corrente de densidade de probabilidade indo para a esquerda era menos Vg vezes a densidade de probabilidade da segunda onda. Então, se eu somar esses dois termos, eu obtenho esse cara aqui, né? Coloquei em evidência o Vg. Ok? Então, essa aqui é a equaçãozinha da densidade corrente de probabilidade, ok? Basicamente, como calculei, eu usei superposição ao meu favor, né? Como a função de onda é uma combinação das duas, então o fluxo, né? O fluxo entre aspas, a densidade corrente de probabilidade também vai ser a soma desses dois termos, né? Ou seja, eu peguei o caso da primeira, no segundo e somei. Mas se você ficar com dúvida, né? Substitui naquela equação zona lá que a gente deduziu. Todo esse termo aqui que você vai chegar exatamente nisso aqui também, tá? Se alguém quiser, fica como tarefa. Substitui aqui, ó. Opa, substitui naquela equação que vai dar exatamente esse cara aqui, ok? E a quarta condição, que é um caso bônus aqui, só pra gente analisar. Que é quando C1 é igual a C2. Se C1 é igual a C2, eu posso botar C1 em evidência aqui, né? Porque C1 vai ser igual a C2, então eu posso colocar os dois em evidência. Fica E na JKX menos E na JKX. E eu lembro que pela aquela fórmula de Euler, né? Cosseno de θ é E na Jθ menos E na menos Jθ sobre 2. Ou seja, isso aqui tudo, E na Jθ menos E na menos Jθ é igual a 2 cosseno θ. Então eu percebo a semelhança aqui. Olha a semelhança. Então tudo isso aqui tem que ser 2 cosseno de kx, né? Ok? Então substituo. Eu chamo 2C1 de uma outra constante arbitrária, A. Então eu chego nessa soluçãozinha aqui. Ok? E a solução completa no espaço e no tempo eu multiplico por E na menos Jωt. E olhe
que isso aqui exatamente é uma onda estacionária. Ok? Então, quando os dois termos são iguais, nós temos uma onda estacionária. O que isso significa? Ó, vou pegar só a parte real da minha função de onda, que é um cosseno, né? Que é como se... né? Que a minha onda tá parada agora e ela só fica oscilando pra cima e pra baixo. Certo? Ela só fica oscilando pra cima e pra baixo no tempo. No espaço ela tá parada, por isso que é estacionária, né? Ela só oscila no tempo. Por causa desse termo aqui, né? Então ela vai ficar oscilandinho assim, no tempo, ok? Uma onda estacionária. E se eu pegar a densidade de probabilidade dessa onda, ou seja, o módulo ao quadrado, eu elevo esse aqui ao quadrado e esse aqui ao quadrado, dá isso aqui. E daí eu ploto exatamente essa equação. Ó que interessante. Agora, existem pontos, os nós da equação aqui, né? Os nós daqui, certo? Quando acontecer os nós aqui, é exatamente os pontos em que a densidade de probabilidade é exatamente zero. Ou seja, nesses pontos aqui, eu nunca vou encontrar uma partícula. Nunca. Ok? E aqui nesse topo vai ser a probabilidade máxima de encontrar uma partícula. Ok? E o fluxo, entre aspas, né? A corrente de densidade de probabilidade. Ora, substituo nessa equaçãozinha aqui, ó. Como eu sei que C1 é igual a C2, isso aqui vai dar zero, né? Então, é zero. E o que faz sentido, né? Porque o fluxo, entre aspas, de uma onda estacionária é zero. É como se ela não tá andando no espaço, né? Tipo, ela não tá indo pra cá, certo? Ela tá parada. Ok? Faz sentido, né? Faz sentido. A velocidade da onda é zero aqui, né? Certo? Mas se é zero, tem algo estranho, né? Se é zero, quer dizer que a partícula tá parada? Não é que a partícula tá parada. Significa que a partícula... Não. Ela pode estar se mexendo, ok? Ela pode, como não pode estar também não. Não sei, né? A gente não sabe até medir. Mas ela pode estar se mexendo. Só significa que o fluxo de partículas... Vamos colocar aqui. Partículas, não sei porque eu coloquei elétron. Partículas... é zero. Tudo que passa por um determinado ponto, alguma hora vai voltar. Ok? Perceba que esse resultado apareceu naturalmente, não importa o número de partículas. Então, por exemplo, o que significa aqui? Se tiver só uma partícula aqui, ó. Okay, eu faço de conta que eu sei que tem uma partícula aí no meio, não sei aonde. Essa aqui é a função de onda associada a essa partícula. Ok? Quer dizer que ela está parada? Não, quer dizer que ela pode estar tanto... Só significa que ela pode estar tanto fluindo para cá, mas com o passar do tempo ela está fluindo para cá depois, ó, e essas lanças, essas maracutaia, entendeu? O fluxo total é zero, mas ela pode estar andando tanto para um lado quanto para o outro. Eu não sei. É bem provável que na verdade ela esteja presa aqui dentro, né? Já que a probabilidade de eu encontrar ela aqui e aqui é zero. Mas também não posso afirmar isso. Ok? Também não posso afirmar isso. O que a gente tem certeza que a gente nunca vai encontrar aqui, e que a partícula não está parada. Ela está fluindo para os dois lados ao mesmo tempo. E eu só vou saber qual realmente ela está fluindo até realizar a medição. Enfim, esse foi o vídeo de partícula livre. Foi meio extenso, né? Mas aqui é bastante coisa pra gente já pegar a prática para os próximos. Espero que tenha entendido e qualquer dúvida deixe nos comentários.